E eu vou falar com vocês sobre consagração. Eu queria que você abrisse o seu coração. Vou pedir para ninguém sair do lugar. Mas agora é um momento que nós precisamos reflexionar com seriedade, com temor, e pedir que o Espírito de Deus nos conduza ao lugar que Deus quer nos mostrar. A corrupção a qual Lincoln se referiu, ela não está só no contexto da política ou outros setores da sociedade brasileira. Ela está na igreja também. E nós não podemos cair nessa armadilha. Paulo diz que nós temos que conhecer as coisas e não ignorar os ardis de Satanás. Então eu quero convidar você nesta noite para abrir o seu coração e abrir a sua mente. Eu vou falar de coisas muito diretamente, muito objetivamente. Nós estamos iniciando 2016 buscando uma posição genuína em Deus. Eu sempre, como pastor de vocês, evidentemente, eu sempre me dou a conhecer, falando e expondo o que eu sou. Evidentemente, eu vou ser criticado, vou ser avaliado, vou ser isso, aquilo outro. Eu vou falar coisas aqui, pode até ser que alguém não se sinta agradado, não goste, mas eu quero dizer para você o seguinte: eu vou deixar declarado para todo mundo o que é que eu penso, o que eu acho. E outra, o que eu penso não é apenas por uma questão do meu centro de referência, mas o que eu penso à luz das Escrituras. Eu quero que a minha visão fique clara para você. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 22, 14. A nossa caminhada, a nossa saga começa do entendimento e da compreensão desta passagem das Escrituras. Mateus 22, 14. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados e poucos são escolhidos, exatamente porque a questão envolve uma atitude que se compreende através de uma palavra: consagração. Eu já passei isso aqui algumas vezes, mas vou fazer novamente. Esta cópia que eu estou entregando para você, nós tomamos isto há 3 anos atrás, num evento chamado Summit. O Summit é um trabalho desenvolvido pela igreja do pastor Bill Hybels, lá em Willow Creek, e eles reúnem lideranças do mundo inteiro. Leia o que está escrito aí, eu vou ler junto com você. Minha oração: Senhor, hoje é um novo dia. Nesse instante, comprometo-me a cumprir o papel que me chamaste a desempenhar na edificação da tua igreja no mundo. Com temor e tremor, te agradeço mais uma vez por me incluires nesse grandioso projeto de entrega de vida, capaz de transformar o mundo. Por isso, quero oferecer a ti hoje, com toda alegria, meu amor, meu coração, meus talentos, minha energia, minha criatividade, minha fidelidade, meus recursos e minha gratidão. Comprometo-me inteiramente a cumprir o papel designado por ti na edificação da tua igreja, para que ela possa crescer no mundo. E hoje entrego o meu melhor. O Senhor merece, tua igreja merece, ela é a esperança do mundo. Se você meditar nos valores que estão aí contidos nessa proposta de oração, você vai entender que eles apelam para
situações que talvez a gente não esteja cumprindo no seu todo. Pode ser que você faça uma, pode ser que faça outra. Mas a grande verdade é que isto aponta para uma coisa: consagração. Você já pensou no o que significa consagração? Escreve atrás desse papel o que você entende por consagração. Eu quero que você pense o que é consagração para você, na sua ideia, no seu raciocínio. O que significa consagração? O objetivo de tudo isto é que está na hora de nós aprendermos a pensar. A sociedade contemporânea, ela criou um sistema para fazer com que você não saiba pensar. No final da década de 80, um cidadão chamado Christopher Lasch escreveu um livro chamado O Mínimo Eu. Isso, portanto, tem 25 anos para mais. E ele caracteriza o processo de vida da sociedade contemporânea, apontando exatamente para esta realidade. As pessoas fazem parte de um sistema. Elas são identificadas por números e elas compõem uma estatística que é massa de manobra para gerar riqueza para quem detém o capital. É só você analisar. Aqui tem isso, mas eu vou pegar a cidade de São Paulo. Tem uma grande parte das pessoas na capital de São Paulo que elas gastam do seu dia só em locomoção, deslocamento da sua casa para o trabalho. Elas gastam em média de 5 a 6 horas por dia, todos os dias, para ganhar um salário de fome. Tem pessoas que saem da sua casa às 5 horas da manhã para chegar no trabalho às 8, 8 e pouco, volta lá pelas 11, vai dormir, 4 horas já tem que estar de pé e vivem uma vida absurda. Mas não é só as pessoas num nível de periferia. Quando vai lá, executivo de alto nível no Banco Itaú, a maior parte dos executivos lá estava morrendo do coração. Gente com 40 anos, porque as pessoas acabam sendo escravizadas pelo sistema. Então a questão é a seguinte, amigos: nós podemos deixar de ser um número quando nós decidirmos colocar a nossa vida na mão de Deus. Ainda anteontem eu conversava com uma pessoa que tem alta qualificação acadêmica, mas está desesperada porque não consegue emprego, porque está na mão do sistema. As pessoas estão esquecendo de Deus. O nascimento de uma criança. O que é o nascimento de uma criança? O nascimento de uma criança é um evento emocionante e feliz. Quando a gente é pai, a felicidade simplesmente se multiplica quando você vê o seu filho chegando ao mundo. É algo maravilhoso. Mas quando você olha o nascimento de uma criança, o que você idealiza? Todo mundo reconhece que é um começo. É o começo do quê? De uma nova vida. É apenas o começo de um processo que se chama vida. Você nunca diz que isso é o fim, está concluído. Você vê uma criança, acabou, morreu. A mesma noção de entendimento vale para os cristãos. Nascer de novo pela vida de Deus é maravilhoso. É um acontecimento alegre, mas não é uma conclusão. O nosso novo nascimento é apenas o começo de uma jornada espiritual. E exatamente como os bebês precisam crescer, quem nasce de novo espiritualmente precisa crescer e se desenvolver. E aqui está o grande problema. Porque nós enxergamos o novo nascimento como uma obra concluída.
Eu me converti, aceitei a Cristo, está tudo resolvido em 1810. O nascimento de uma criança é apenas o começo de um processo de vida. Se eu nasci de novo em Cristo, preciso dar o próximo passo. Tem um próximo passo. Você não pode ficar do jeito que você está, você não pode viver como você tem vivido. A partir do novo nascimento, o próximo passo em nossa jornada espiritual, ao longo da vida, sabe o que é? É nos apresentarmos e nos ofertarmos ao Senhor. Isto é, nos consagrarmos a Deus. É uma oferta de si mesmo. Você tem que se entregar a Deus. Você tem que entregar a sua vida para Deus. Aí eu quero que você faça uma pausa e pense assim comigo. Você tem certeza que você entregou a sua vida para Deus? Analisa o seu dia a dia, o seu estilo de vida. Veja em que circunstâncias Deus está liderando e governando a sua vida. Você vai ver que é muito pouco ou quase nada. Entrega da minha vida para Deus. Rendição, tem que se render a Deus. Eu assistia, alguns anos atrás, já faz tempo isso, foi quando Anastácio Somoza era um governante ditatorial em Guatemala. E houve uma revolução social, e os repórteres do mundo inteiro estavam lá, fazendo reportagem, e a Guarda Nacional, que protegia o palácio onde estava instalado Anastácio Somoza, apanhou um repórter que estava ali pelas redondezas filmando. Eles apontaram os rifles na direção do camarada e ordenaram que ele se deitasse, e a posição em que ele ficou era de absoluta rendição. Ele não podia fazer nada. Enquanto ele estava nessa posição, um dos soldados não teve dó nem piedade e deu vários tiros na cabeça dele. Consagrar-se é render-se a um Deus que ama você. Consagração, portanto, vem do latim, a palavra é consecratio. A noção que se tem de consagração, por isso que eu pedi para você escrever, é uma noção restrita, muito equivocada. Tem-se um conceito equivocado. A palavra consagração não é uma palavra que é comumente usada, a não ser nos contextos religiosos. E quando ela é utilizada em contextos religiosos, o que ela significa? A ordenação de um pastor, de um missionário, de um pregador. É esse o conceito que se tem. Então acaba prevalecendo a ideia de que consagração é um acontecimento especial para pessoas especiais. Mas como é que é a consagração? Vamos ver o sentido de consagração na Bíblia, nas Escrituras. Vou começar pelo Novo Testamento. Consagração no Novo Testamento. A consagração, como é demonstrada no Novo Testamento, é para todo crente. Qualquer pessoa que diz que nasceu em Cristo e crê em Cristo, a consagração é para essa pessoa. Portanto, consagração é para você. Não é algo para os cristãos instruídos, para os cristãos mais maduros espiritualmente. Na verdade, é importante que você saiba isto. Você jamais vai conhecer a vida de Cristo, e a vida de Cristo não pode se reproduzir em você enquanto você não se consagrar a Deus. A consagração é a base para toda e qualquer experiência espiritual. Então, o que é consagração? Romanos capítulo 12. O apóstolo Paulo vai explicar claramente o que é consagração. Rogo-vos, pois, irmãos,
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Portanto, preste atenção nessa palavra. Apresentar o corpo, entregar o corpo. Por que ele fala de apresentar o corpo? Porque o corpo contém a sua alma e o seu espírito. Tudo que nós fazemos aqui na terra, nós fazemos por meio do corpo. Portanto, eu tenho que entregar o meu corpo na mão de Deus. Culto racional. Portanto, nós estamos falando de pensar e tomar uma decisão. Não é um lance místico. Meu irmão, Deus está te consagrando para... Queridos, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Consagrar é oferta de mim mesmo para Deus. Eu me ofereço, eu me entrego. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Faz o que o Senhor tem para fazer do teu jeito. E Romanos 12:2 completa o processo da consagração. Vocês vão ver que não é uma solução estática. O verso 2 diz o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo quê? Renovação da mente, renovação da mente. Então está se falando de relacionamento intenso com Deus. Se eu não tenho esse tipo de relacionamento com Deus, eu não vou experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Não tem como. É importante que a gente reconheça isso. Consagração, portanto, é a oferta de mim mesmo, a ponto de eu me tornar um sacrifício vivo. Esta é a definição que o apóstolo Paulo nos traz, movido pelo Espírito Santo, quando escreve aos Romanos. E vamos entender um pouquinho mais isto. No Antigo Testamento, como é que acontecia o sacrifício? No Antigo Testamento, alguém pegava uma pombinha, pegava um carneiro, um cordeiro, que tinha que ser da melhor qualidade. Este animal era entregue ao sacerdote. O sacerdote ia colocar esse animal no altar. E ali, esse animal ia ser sacrificado. Ele ia ser morto para prover a expiação do pecado da pessoa que foi lá e fez a oferta. Por que Paulo diz que tem que ser sacrifício vivo? Porque eu vou viver os meus dias agora para Deus. Deus é o primeiro, Deus é o absoluto, Deus é supremo, Deus é minha vida, Deus é minha razão, Deus é o começo e o fim, Deus é o alfa e o ômega. Quando alguém oferece algo a Deus em consagração, isto passa a pertencer a Deus. Não é mais seu. Se você consagra a vida para Deus, você passa a pertencer a Deus. Consagrar-se, portanto, é oferecer-se a Deus para uso de Deus e satisfação de Deus. Digam comigo. Consagrar é oferecer-me a Deus para o seu uso e para a sua satisfação. O que mais? Então, nós nos tornamos um sacrifício vivo. Se eu agora sou para uso e satisfação de Deus, eu vou abrir mão dos meus interesses pessoais. Agora complicou, agora ferrou. Como é que eu faço? E a minha viagem, meu passeio, meu carro, meu namorado, meu não sei o que mais. Como que fica isso? Aí a gente confunde tudo. Porque como a gente não conhece Deus e não entende Deus, a gente acha que Deus vai deixar a gente, Deus vai abusar da gente. Deus vai nos maltratar. Deus vai tirar todas as coisas.
Eu tenho muita coisa que você vai ter que renunciar mesmo. Porque Deus tem que vir em primeiro lugar. Eu vou ler um negócio aqui para você. Isso aqui foi escrito por Doug Howard Mills. O título desse livro é Lealdade e Deslealdade. Consagrar significa que tudo que eu vou fazer é para uso de Deus e para a satisfação de Deus. Tem muitas abordagens que ele faz aqui. Eu vou falar algumas. Uma pessoa que não faz anotações quando você está pregando. Aí ele cita Apocalipse 21:5 e diz assim: e disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras. A Bíblia nos ensina a escrever as palavras verdadeiras e fidedignas. Cuidado com as pessoas que não tomam nota enquanto você está ensinando. Esse é um sinal de que elas pensam que sabem tudo. Os sabe-tudo não tomam nota porque eles sabem tudo. Uma coisa que você não precisa é de um sabe-tudo na sua igreja. Outra coisa que ele diz assim: uma pessoa que não dá o dízimo e as ofertas. Qualquer pessoa que vai a um restaurante com a intenção de não pagar por sua refeição é um sujeito perigoso. Qualquer um que se beneficia da igreja, mas secretamente não a sustenta, precisa ser observado. É um ladrão disfarçado e um traidor. Judas estava sempre saindo para outras missões. Não, isso aqui é outra. Líderes que não comparecem a certas reuniões. É importante que as pessoas compareçam às reuniões. Observe aqueles que constantemente se ausentam de compromissos. Eles com frequência têm desculpas, mas tome nota deles. Tenha em mente que Judas estava sempre saindo para outras missões quando os discípulos permaneciam em comunhão com Cristo. Lembre-se de como Tomé estava ausente quando Cristo apareceu após a sua ressurreição. E por aí vai, tem uma série de coisas. Sabe o que é isso aqui? São pessoas que não consagraram a sua vida a Deus. Recomendo a leitura desse livro. Sacrifício vivo. Então, antes de tomarmos a decisão de nos oferecermos a Deus para que Deus nos use, nós precisamos entender que somos um sacrifício vivo. A conclusão é: para que você existe? Por que Deus te escolheu? A conclusão é uma só: eu existo para Deus. Deus me criou, Deus me salvou para Ele. Quando nós nos apresentamos ao Senhor como um sacrifício vivo, simplesmente estamos dizendo: Senhor Jesus, eu existo para Ti. Eu não pertenço mais a mim. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 18. Eu não existo mais para mim. Eu não me pertenço mais. Eu não pertenço mais ao mundo ou outra coisa qualquer. Eu existo para o teu uso e para a tua satisfação. É para isso. 1 de Paulo aos Coríntios 6, 18 diz o quê? Verso 19. Volta no verso 18. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A CEPAL fez um estudo e provou que 63,7% dos crentes visitam sites pornográficos. Filmes que são exibidos e contêm pornografia. Eu uma vez estive na casa de um pastor, eu pedi para utilizar o computador dele, a hora que eu entrei lá na tela, surgiu uma desgraça. Queridos, não dá para ser de Deus com a cabeça nesse nível. Às vezes, eu vi gente assim perguntar para mim: pastor, é pecado ir a motel? É só você pensar no seguinte: o texto de Hebreus diz que o leito tem que ser sem mancha nem mácula. Eu vou fazer o que no motel? Ali é um lugar de prostituição. As pessoas que vão para lá vão fazer o quê? Mas eu tenho que apimentar a relação. Se você souber amar, você não precisa apimentar coisa nenhuma. Está na hora
de nós adotarmos um padrão de Deus. Leia o livro de Cantares, você vai ver o que é amor de verdade. Qual a importância que tem para mim a consagração? É isso que vai definir a sua vida, a sua história. Você tem que perguntar: quão importante é para mim me apresentar para Deus e me oferecer? Então, deixa eu te mostrar 4 coisas que podem acontecer quando a gente anda com Deus. Primeiro, privilégio de andar no caminho do Senhor. Se eu me consagro a Deus, eu tenho o privilégio de andar no caminho do Senhor. Você pode ter experimentado o novo nascimento, batizou-se nas águas, mas ainda não se consagrou a Deus. A consagração é a entrega da minha vida a Deus. Deus vai fazer o que Ele quer comigo. Aí eu conto para você a minha história. O dia que eu aceitei a Cristo, eu consagrei minha vida para Cristo. E a partir dali, tudo que foi acontecendo foi afunilando, de tal forma que chegou uma hora que eu só tinha um único caminho por onde andar. Mas enquanto você não fizer isso, Deus não tem como agir na sua vida. A vida de Deus não flui em você. Eu não estou falando porque eu cheguei a ser pastor, não é essa a questão. Tem muita gente que não é pastor e tem uma vida absolutamente comprometida com o reino dos céus. Antes do nosso encontro com Cristo, como é que a gente vivia? A gente vivia fazendo as coisas do nosso jeito e tomando decisões do nosso jeito. Mas a partir do encontro com Deus, o que você acha que Deus quer de você? Que você ande no caminho dele. Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela de antemão. Caminhos próprios e decisões próprias. Não, se eu me consagro, eu vou agora decidir como Deus. Eu falei quarta-feira aqui, pegando as palavras que Deus tem falado conosco no Horácio. Se nós não fizermos a oferta de nós mesmos para Deus, como é que a gente vai conhecer o caminho de Deus? Por isso que tem muita gente que está vivendo uma vida miserável. Como é que Deus pode nos liderar se a gente não se consagra, não se coloca na mão dele? Sem entrega, não há como conhecer o caminho de Deus. Senhor, eu quero e preciso andar no teu caminho, por isso me entrego a ti. Vai pensando se é isso que você quer fazer, ou se você quer continuar vivendo a vida que você vive. Segundo o privilégio de me consagrar a Deus, eu vou crescer na vida de Deus. Como é que uma criança cresce saudável? Ela precisa de ambiente e de oportunidade. Isso já foi feito, compara-se, já fizeram um monte de comparações. Pessoas de periferia, que não tem pai, que não tem não sei o quê, e pessoas que têm uma família onde tem afeto, carinho, acompanhamento, supervisão, instrução. Veja o nível de diferença intelectual de uma criança em relação à outra. Do mesmo modo, quando Cristo nos encontrou, a sua intenção é ter a sua vida divina acontecendo aqui dentro, para fazer crescer. Qualquer espécie de vida precisa de ambiente e de oportunidade. Quando eu me submeto a Deus, e quando eu entrego cada parte do meu ser, cada aspecto da minha vida, quando eu dou o melhor para Ele, quando eu dou tudo de mim, eu estou criando a oportunidade e o ambiente para que Ele seja gerado e cresça em mim. Rendição e entrega significa o quê? Vida de Deus em nós. O que é vida de Deus? Autoridade espiritual, poder sobrenatural, capacidade de discernir, interpretar a palavra, andar na segurança de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo. Não existe coisa melhor do que essa. Sem consagração, não há discernimento espiritual.
Sabe por quê? Você continua cometendo erros e erros absurdos. E você não discerne, não consegue discernir se alguma coisa vem de Deus ou não. O diabo pode falar com você na boa. Você pode não discernir. A vida de Deus não funciona em nós se não tem consagração. O fato de não nos consagrarmos impede que a vida de Deus flua dentro de nós. A vida de Deus em nós simplesmente não funciona, porque sem a consagração não tem ambiente para que essa vida cresça e se desenvolva. A consagração é o gatilho que ativa a função da vida em nós e nos dá a sensação da vida de Deus em nós. Se nós soubermos manter essa postura ao longo do tempo e obedecermos a Deus, a nossa intimidade com Deus só cresce, só cresce, só cresce. O terceiro aspecto, o terceiro privilégio, é que quando eu me consagro a Deus, Deus pode trabalhar em mim. Abra em Filipenses 2, 13. Pois é Deus que efetua em você tanto o seu querer, de acordo com a vontade dEle, a boa vontade de Deus. Não sou eu que tenho. Para que eu vou ficar brigando se Deus conhece tudo? Não é melhor a gente parar e se render, e se entregar, e se oferecer? Outra coisa que é muito importante, gente, não adianta você querer fazer as coisas para Deus se Deus não mudou sua vida. Se você não aceita que Deus mude você. Primeiramente, Deus precisa conformar você à imagem dEle. Sem consagração, isso não vai acontecer. E você precisa reconhecer que Deus precisa fazer um trabalho muito grande para mudar você. Uma outra coisa, Deus é onipotente, mas não é tirano. Ele tem todo o poder. É óbvio que Deus poderia fazer assim, mas Ele não faz. O que Ele faz? Ele fica esperando que decisão você vai tomar. Deus aguarda você tomar a decisão de entregar-se. Deus não vai forçar você para se entregar para Ele. Não pensa nessa bobagem. De repente aconteceu uma desgraça na minha vida, agora eu vou buscar Deus. Deus não está interessado em criar terror para você gostar dEle. Se você pegar o texto de Apocalipse, quando soa a quarta trombeta e os demônios são liberados para atormentar a humanidade, durante 5 meses, só aqueles que tinham o sinal de Deus na testa não foram atormentados. Então, já deixo eu avisar vocês aqui, não existe essa história de que nós somos ser tirados antes da tribulação. Portanto, vamos melhorar o nosso padrão de relacionamento com Deus, porque quando a grande tribulação acontecer, o sinal vai estar em nós. Então, beleza. A grande verdade é que, quando os demônios são gafanhotos com cauda de escorpião, que tinham, a eles foi liberado o poder de torturar as pessoas durante 5 meses. O texto de Apocalipse diz que, apesar de todo o sofrimento, as pessoas desejavam morrer e não conseguiam morrer, nenhuma delas se converteu. Nenhuma delas disse: Senhor, me perdoa, me ajuda, me tira dessa situação. Então, Deus não vai usar o sofrimento para que a gente se aproxime dEle. Deus respeita a sua vontade como pessoa. Deus só irá trabalhar em você se você permitir. Olha que coisa interessante, queridos. Deus precisa da sua permissão para trabalhar na sua vida. Não é louco isso? Se Deus não trabalhar na sua vida, é porque você não está permitindo. A consagração é o seu consentimento. Quando você consagra a sua vida a Deus, você está dando a Deus o consentimento de atuar na sua vida. Deus quer trabalhar na sua vida, Ele pede o seu consentimento. Sem consagração, queridos, não há crescimento. Sem consagração, não há transformação. Sem consagração, o que há é desperdício de tempo. Sem consagração, há desperdício de energia. Durante 25 anos, Abraão não é contado diante de Deus, exatamente porque esqueceu-se que deveria estar com a vida consagrada a Deus. Isso é muito perigoso.
Então, em vez de continuar desperdiçando o tempo e resistindo a Deus, por que a gente não trata diretamente essas coisas com Ele e reconhece e muda? E o quarto e último ponto, eu tenho o privilégio de desfrutar das riquezas da salvação de Deus. Efésios 1:3 vai dizer para nós o seguinte: quando eu sou salvo, Efésios 1:3 diz assim: Ele, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com o quê? Com toda a sorte de bênçãos. E aí é que está o problema. Para nos salvar, Deus nos abençoa com toda a sorte de bênçãos. A questão é que você não consegue experimentar essas bênçãos porque não consagrou. Sem consagração a gente não consegue desfrutar disso. Então, só para te ajudar, como é que a gente faz para entrar aqui nesse prédio? A gente tem que passar pela porta, tem uma porta. Aliás, tem um portão, uma porta e outra porta. A consagração é uma porta de acesso. Enquanto você não se consagrar, você está do lado de cá. Aí você vê que as bênçãos de Deus estão todas à sua disposição, mas do lado de cá, não tem como você desfrutar delas. A vida consagrada é que vai mudar isso. Tem gente que tem medo, não é? Então, queridos, eu quero dizer para você o seguinte: é tempo de consagrar a minha vida inteira a Deus. Ao nascer de novo, você tem que dar o próximo passo. Há uma jornada espiritual. E quando nós vivemos vidas consagradas, nós somos abençoados, guiados, tratados, trabalhados. Então deixa eu te fazer uma colocação seguinte. Numa das campanhas que o PT fez há muitos anos atrás, eles usavam no seu slogan, a seguinte frase: sem medo de ser feliz. Saia fora desta noção absurda e negra de que, se você se consagrar a Deus, você vai deixar de viver a vida. Pelo contrário, se você se consagrar a Deus, é aí que você vai viver a vida. Eu escrevi uma oração para você refletir. Eu quero dizer uma coisa: tudo que eu estou falando significa o tipo de igreja que nós vamos ser. Uma igreja que ama a Deus. Uma igreja que sabe lidar com os conflitos, não tem mentira, não tem competição. Gente, ninguém é obrigado a nada. Ninguém tem que se sentir: nossa, o pastor foi isso, agora vou ter que fazer, porque senão vai ficar mal. Querido, se esse é seu pensamento, primeiro você já está no lugar errado. Eu sou absolutamente consciente da realidade da vida. Ninguém tem que fazer nada obrigado. O que você tem que fazer porque o Espírito Santo te convence e porque você entende o que vale a pena é amar a Deus e viver para Deus. Tem uma oração que eu fiz aqui, que eu quero que você leia, que você medite, você reflita, que você avalie se realmente isso tem a ver com a sua história, com a sua vida. Só não faça nada tentando o que Deus não quer. Senhor, eu reconheço que eu, com as minhas ações, com o meu temperamento, com as minhas ideias, com as minhas interpretações, com o meu jeito de ser e de fazer, tenho impedido a realização do teu propósito na minha vida. É isso que precisa ser compreendido. Às vezes, nós mesmos é que somos os principais responsáveis do porquê Deus não trabalha em nós. Diante dessa constatação, eu venho pedir o teu perdão. Peço, Senhor,
por tua misericórdia, que perdoe a minha altivez, a minha indiferença, a minha autossuficiência e, portanto, a minha desobediência deliberada em não acatar os teus ensinamentos mais elementares. Porque se o nosso coração é humilde, é fácil. Sei que desperdicei o tempo e a energia que deveriam ser canalizados para te servir. Sinto-me envergonhado por isso. Hoje então, eu escolho mudar essa situação na minha vida. Prostro-me perante a tua face e declaro com alegria e com determinação que o Senhor tem a permissão para fazer o que precisa fazer em minha vida, pois a minha vida entrego-a em tuas mãos. Ofereço-me de boa vontade como sacrifício vivo em teu altar. Abro a porta do meu coração para ti. Entra na sala do meu coração para habitar em mim. Molda-me a tua imagem, Senhor, em cada detalhe, a cada novo dia. Em nome de Jesus.